Salve, salve, terráqueos! Começando mais um Pode Tudo no portal Tudo TV. E o nosso convidado de hoje, ele é da Academia de Letras e Artes da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele é carioca. Carioca da Gema. Ele é baterista, jornalista e um exemplo de ser humano. Olha, ele nos contagia. Ele é nada mais, nada menos. Ele é muito pop aqui no programa, ele é muito falado aqui no nosso programa. Ele é, nessa nave, Fábio Cardoso, mais conhecido como Fabinho. Bem-vindo! Obrigado, Kleber. Adorei o convite. Eu acho que eu estava devendo, né? Que foram vários convites, mas hoje deu para vir. Viu? Hoje você veio pagar. Tem que pagar. Encontrar os amigos também, né? Sim. E São Paulo, para mim, é a segunda casa. Eu tenho... Acho que a mesma quantidade de amigos do Rio, eu tenho em São Paulo. Coisa bonita. Você nasceu em qual estado do Brasil? Rio de Janeiro. Carioca da Gema, como você falou. Nasci no bairro de Guaratiba, zona oeste do Rio. Ali depois do Recreio, entre Campo Grande e Recreio. Por que essa frase, Carioca da Gema? Pelo que eu ouvi falar, né? Carioca da Gema é porque eu nasci no Rio e meus pais nasceram no Rio. Tanto minha mãe como meu pai. Então eu sou carioca da Gema. Não sou carioca só da casca. Da Gema, dentro. Essa é uma teoria, né? Espero que eu esteja certo. É o dito popular. É o dito popular que tem todo sentido, né? Faz sentido. Então, aí a sua infância foi em Campo Grande, que é um bairro do Rio de Janeiro. Então, a minha infância foi em Campo Grande e Guaratiba, que são bairros que emendam. Campo Grande não tem praia e Guaratiba tem praia. Sim, sim. Quando a gente fala de Guaratiba, a gente lembra que tem Pedra de Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Barra de Guaratiba e Guaratiba. Nossa, quanta informação. Informação, Então, assim, onde tem praia? Barra de Guaratiba, que é ali colado com Grumari, Praia da Bicó, Recreio. A Pedra de Guaratiba é uma baía, que é a Baía de Sebitiba, né? Já é uma praia que não dá para tomar banho, não dá para se banhar. Mas é um lugar que eu passei minha infância e quando eu era criança, hoje eu sou um jovem adulto, né? eu cheguei a tomar banho de praia ali na Pedra de Guaratiba. E a minha infância foi ali. Porque minha avó morava ali, né? Então a gente tinha casa ali. A gente chamava casa de praia, casa da avó. E eu tive uma infância muito feliz. Assim, a família era grande? A família é grande, 23 primos. Uau! Todo mundo criado como irmão, a gente... Você teve convívio com os primos? Sim, sim. Delícia. Sim. É raro, né? Sim, todos eles. Assim, e eu sou um dos mais novos. Né? Então, assim, da minha idade, só tinha mulheres. Eu sempre dei bem com todas as minhas primas, assim. E o legal... Bendito fruto entre as mulheres. Sim. E é porque quando a gente é criança, qualquer 2 anos a mais é uma diferença grande, né? Hoje todo mundo tá adulto, hoje a gente não tem essa diferença, mas quando eu era criança, todas as primas praticamente tinham a mesma idade que eu. E os meninos eram bem mais novos, né? 3, 4 anos abaixo de mim, 5. E os outros primos eram, tipo meu irmão, 2 anos e meio acima. Então, da minha idade, praticamente só mulheres. Mas a gente brincava com todo mundo, que enquanto é criança você não vê muita diferença. Era muita travessura. Assim. Sim, muita. A gente brincava com todo mundo junto, a gente foi criado fazendo essas brincadeiras, todo mundo, um defende o outro. Então, vai arrumar uma briga com um, fica uma briga com 20 e poucos. Vai encarar 20? Minha avó sempre colhia cada neto e tal. E de mim eu sempre falava assim, não vou falar dos meus outros primos, porque não estou aqui para se defender, né? A minha avó falava assim, esse daí é diferente. Ou ele vai ser pouca merda ou muita merda. E aí? Então, como a gente diz, né? Você também é artista, né? Então, na linguagem de artista, né? Eu não sou muita merda ainda não, mas pouca eu não sou. Pouca também eu tô construindo minha história e de onde você estiver, eu sei que você tá... Foi tudo. Pra quem teve essa alegria, né, de conviver com os avós, é impagável. Muito. Grandes lembranças tanto que minha avó, pai de pai, pai de mãe, assim, eu sempre fui bem aceito, né? A minha avó, parte de pai, era merendeira da escola que eu estudava, então eu a via todo dia. Eu todo dia encontrava com ela. E a minha avó, pai de mãe, aquela casa que todo domingo ia almoçar. Ou então ia pro sábado, já dormia lá, então assim... Era referência, né? As boas lembranças da infância, que tanto eu como meus primos, a gente foi em casa de vó. Tudo coligado ali. Coligado, criado com meu irmão, e até hoje a gente é bem unido, assim. A gente faz a festa dos primos, e a gente sempre sente falta, né? Um do outro, né? Quanto tempo um liga pro outro. A pandemia foi um desafio.
Pra não se encontrar. ver. Não se vê. Ah, é primo também, né? Quando tem essa ligação, esse elo, né? E ele recorda lá da infância, né? Quando da adolescência E tudo vira história. e tudo isso. Na minha mão, então. Tudo isso. Imagina, pula fogueira, ia, ia. É boa ideia. Eu posso me dedicar, que eu já escrevi um livro sobre a família do meu pai. Aí eu acho que eu tô me devendo, tô me cobrando da família da minha mãe, que pode ser que no futuro, né? Se vier a inspiração. E dos primos também, porque deve ter muita Sim, muita história, sim. Infelizmente, com o passar do tempo, né, nem todos eles estão aqui. Papai do Céu já levou um, mas tá entre a gente de outra forma. Tem boas lembranças, bons momentos. Tem. Vocês, na infância, adolescência, chegaram a ir naquele pier que tem ali... É um pier que tem lá pro onde tem as praias ali. Na Pedra de Guaratiba? Isso. É o famoso pia. Então, esse pia foi construído em 2003. A gente já estava jovens adultos, né? Mas, assim, naquele mesmo local onde está o pia, você já chegou a conhecer? Eu fui lá, é lindo, Então, lindo. ali, gravação de novela, aí tem umas das igrejas mais antigas do Rio de Janeiro, do Brasil também, né? Que é a Igreja do Sábio de Esteu. É uma igreja linda, bem antiga, com azulejo português. E a gente foi criado ali, brincando ali, olhando aquele mar. E assim, é como se fosse um pedacinho da Bahia, né? Você olha, parece que tá na Bahia. Parece que você tá no Nordeste. Muitos peixes, né, pra você comer ali, né? Sim, ali tem restaurantes maravilhosos. A praia não dá pra tomar banho, não dá pra se banhar. Mas dá pra você admirar o pôr do sol. Muitas garças. Muitas garças e antigamente tinha um pássaro que se chamava Guará, por isso que é Guaratiba. Em homenagem ao pássaro. E ali também, a partir daquele... Se você foi lá, você viu que tem uma parte que é vegetação. Aí começa o mangue, que é onde tem os caranguejos. Aí tu vai sair lá na Barra do Guaratiba. E vocês tentavam pegar caranguejo? Então, tem parte da minha infância que sim, meu pai levou algumas vezes. Não tinha medo? Então, eu ia mais pra curtir, né? Mas eu ia mais pra curtir momentos. É uma experiência maravilhosa. Acho que o Rio de Janeiro era para explorar essa parte do ecoturismo, porque é uma parte muito bonita de você ver o caranguejo saindo do buraco, né? E o respeito que as pessoas que moram ali têm, que muita gente vive disso, né? De vender caranguejo, respeitar o momento que não pode caçar o caranguejo, não pode vender, que está na parte da reprodução. Isso eu acho que eles respeitam. Mas muito tempo que eu não vou lá, eu tenho até que voltar lá para lembrar a infância, né? Porque eu falando agora você volta no tempo. Volta no tempo, é uma lembrança gostosa. E aí quando começa os estudos, você volta para Campo Grande? Então, mas é tudo perto. Eu não saí de Campo Grande. Campo Grande, Guaratiba, para ter uma noção, a casa que minha mãe mora, meus pais moram hoje, é na divisa. Então, assim, eu dou 2 passos, tô em Campo Grande. Eu volto 2 passos, estou em Guaratiba. O portão da frente da casa da minha mãe é Guaratiba, portão dos fundos é Campo Grande. Então, assim, quando a gente fala que Campo Grande e Guaratiba, é como se fosse uma coisa só. Misturado na minha cabeça. E juntado ali. Na minha cabeça. E na escola você foi muito Peralta? Sim, e escola, eu até tenho uma particularidade. Que quando eu comecei a estudar lá na alfabetização, agora já mudou, antigamente era CA, né? Eu não sei se São Paulo também é. CA, primeira, segunda, terceiro e quarto ano. Que agora modificou tudo. Mas eu não fiz Boca do Mundo. Eu fiz uma prova, porque quando eu entrei na escola eu já sabia ler e escrever. Aí já começo que Autodidata? Não. O que aconteceu? Minha mãe levava meu irmão para estudar e eu ia junto. E eu ficava estudando junto com meu irmão lá. Eu estava nas turmas. E quando eu entrei eu já sabia. Eu já chegava em casa, já lia tudo. E eu tive que fazer uma prova porque eu estava além dos colegas da sala. Aí eu pulei 2 séries, só que eu era muito novo. Aí depois me voltaram com uma. Então, meus anos iniciais não são muito... A contabilidade não é muito boa, não. Eu tenho documento que eu entrei para um, entrei para outro, voltei para a primeira. E por que teve que voltar? Porque eu estava 2 anos na frente. Uhum. 3 anos na frente, eu voltei 2. E o que aconteceu? O tempo foi passando e eu fui pro ginasial com 8 para 9 anos. Você imagina, era uma criança ainda. Aí eu fui pro secundário, eu me formei de secundário com 15. 14 para 15. Aí fiquei 1 ano sem estudar, me preparando para a faculdade,
Entrei na faculdade com 16. Que faculdade você começou a fazer? Ciências contábeis. Então, minha vida acadêmica dá outra história. Ciências contábeis, 16, 17, 18. 16, 17, 18. Com 19 anos eu estava formado. 19 anos já estava... Ciências contábeis. Ciências contábeis. Aí, prestei concurso para a prefeitura, tal, fui ser funcionário público. Aí, depois, mudei de empresa, saí do funcionário público e resolvi fazer uma outra faculdade. Aí eu falei, agora eu vou ter uma faculdade com pessoas da minha idade. Por quê? A primeira faculdade eu tenho grandes amigos, mas que são já avós há muito tempo. Então, assim, eu me tornei amigo dos filhos dos meus amigos da faculdade. Então, assim, é até uma fase bonita da minha vida, porque eu sempre tive pessoas experientes, né, comigo. Então, a primeira faculdade, ela me deu bagagem de pessoas maduras comigo. Aí, quando eu voltei para fazer a segunda faculdade, que foi jornalismo, que já era meu sonho, minha vocação que nasceu comigo, eu já estava com uma idade de escolher o que eu queria. Aí as pessoas já eram da minha idade, fiz uma faculdade. Foi a primeira vez na vida que eu estudei pessoas da minha idade. Mas a primeira faculdade foi um acaso, assim, o incentivo de alguém? Então, era muito novo, né? Assim, não me arrependo não, adorei. Conhecimento. Porque ciências contábeis te dá uma base de administração, de contabilidade e de economia. Então você tem tudo ali dentro daquela faculdade. Então, para mim foi muito bom, porque... Só que eu ainda eu não tinha idade, maturidade para estar ali. Eu pretendo, assim, entender por que você escolheu aquela... Hoje eu vejo que eu não... Aquela área, né? Mas sim. Não, alguém te influenciou? Não. Curso natural da vida. Eu sempre fiz curso natural da vida. Quando você fez Unidunité? Não foi né? Foi uma coisa... Não, foi uma decisão minha, mas assim, uma decisão daquele momento, daquela idade. Não era meu sonho, eu não estava seguindo meu sonho, eu estava seguindo as circunstâncias. Não tinha jornalismo naquela época ali. Então, assim, se tivesse, de repente seria... E você já gostava, mas não entendia, não tinha muita compreensão. Isso, eu já sabia que eu queria ser jornalista. Eu sabia que eu queria mexer com comunicação. Só que não tinha comunicação ali naquele momento. Entendeu? Para eu fazer comunicação, teria que ser um pouco mais longe, distante de casa. E eu era muito novo. Então eu fiz o que estava ali naquele momento para mim e fiz. E me dediquei, e me formei, e fui ser contador. Ah, você trabalhou como contador? Por conta própria. Fiz estágio. Hoje eu sou contador de história. Boa. O contador continua em minha. Naquela época ele era contador de Era contador e você incrementou a história. Aí depois agora eu vou continuar sendo contador, mas de outra maneira. Aí você faz a faculdade de jornalismo. Isso, aí anos depois, eu deixei passar uns 3, 4 anos, eu falei assim, agora eu queria estudar com pessoas da minha idade. E realmente foi a faculdade, porque ali foi a primeira vez, como eu falei, foi a primeira vez que eu olhava para um lado, olhava para o outro, eram pessoas que tinham a mesma idade que eu, ou um pouquinho menos, ou um pouquinho mais, mas assim, pessoas da mesma faixa etária, que já trabalhavam, já chegavam cansados de trabalho, tinham filho, casado, tal, mas pessoas que tinham mesmo maturidade, a palavra certa, mesma experiência de vida. Então, aí jornalismo. Então, jornalismo é para escrever, então eu quero escrever, quero aprender a escrever. Eu não queria, meu desejo não era apresentar televisão, estar lá sentado, apresentar o Jornal Nacional. Não. Meu desejo era escrever o que o cara estava falando. Verdade. Então aí, só que na faculdade, uma coisa interessante, eu era muito podado. Porque eu sou aquariano. Eu sempre cheio de verdade para tudo. Então eu quero decidir o que eu vou escrever. Então, o professor tinha que perder o maior tempo para me convencer a escrever diferente. E para ele não perder esse tempo, ele me importava. Então, na faculdade, eu fiz 4 anos de faculdade, então a gente tinha um jornal da faculdade. Então, qual é o sonho do aluno da faculdade? É ter a matéria do jornal. Então, dos 4 anos de faculdade, 3 anos e meio, todas as semanas, eu tentei colocar matéria e não conseguia. Eu botava matéria... Não emplacava. Aí eu falei, cara, tem uma coisa acontecendo. E você escrevia romance? Não, eu queria escrever sobre anjo. Sobre uma pessoa que nasceu para ajudar o outro, ajudar o próximo. Era a minha missão. Eu falei, que escrever. E o professor, não, mas isso aí não vende matéria. Imaginei como é que eu já ia vender isso e tal. Eu falei, mas de uma forma... Eu queria passar mensagem. Eu acho que Deus dá um dom, você tem que usar ele para
pro benefício do ser humano. E de alguma forma, sendo pago ou não, tinha que fazer aquilo. E eu não consegui. Não estava sendo compreendido, né? Isso, mas aí a gente sabe que eu não desisto. E passaram 3 anos e meio, eu fui num evento, cara, até um evento de inauguração, não lembro de quê, acho que foi até do PIA. Fui no evento de inauguração, aí tinha uma senhora lá, tinha um jornal de bairro. Um jornal de bairro, mas mais de 5 mil exemplares. Um jornal famoso no bairro. Aí eu cheguei para ela e falei assim, Dona Ieda, a senhora me incentivou muito no início. Me representa. A gente está junto até hoje. É uma amiga muito querida. A Dona Ieda virou para mim e falou assim, oi! Aí eu me apresentei, né? Aí eu sou o Fábio, eu sou estudante de jornalismo. Eu queria muito escrever pro seu jornal. Aí ela... Ousado. Aí ela, sim. Vamos combinar. Aí eu fiquei do lado dela, até acabar. Aí quando acabou, ela falou assim, nós trocamos telefone. Na semana seguinte, eu já estava com ela. Fazendo colaboração, né? E tendo matéria em todos. E eu já tinha as matérias todas guardadas. O que você não tira da faculdade é a Dona Ieda. Então, Ieda. Dona Ieda. E uma coisa bonita foi que a Dona Ieda me indicou o jornal dela e me indicou para ganhar uma moção. Aí eu ganhei uma moção na Câmara. Que, tipo assim, foi avisado na segunda hora, assim, caramba, assim, eu ainda estava estudando. Aí, quando eu cheguei lá na Câmara dos Vereadores, tinha os jornalistas, né? No dia jornalista, acho que grande parte era tudo formado, acho que eu era o único que não era formado. Todo mundo de terno, eu era o único de calça jeans e blusa de malha. Eu não sabia eu não tinha noção do que eu estava fazendo ali, do valor daquilo. Aquilo era muito mais do que eu. Aí eu estava lá na Câmara dos Vereadores, meu pai lá sentado, eu recebi a mensagem de manhã, que eu tinha que estar lá à tarde, e do jeito que eu estava eu fui, e cheguei lá, era o dia do jornalista, estava fazendo uma homenagem, e eu estava lá no meio dos jornalistas formados, né? O pessoal que a gente vê a televisão, o pessoal que a gente vê o nome no jornal. Que você não estava ligando ali para vaidade. Não. Né? Na verdade, eu não estava ligando para vaidade, eu não tive nem tempo de me preparar para vaidade. E eu estava lá e gostei de estar ali, né? Aí, você quando ganha uma moção, você tem que ir na tribuna falar, né? Aí você nem tinha preparado o discurso? Não tive, mas assim, eu acho que vai lá do coração, né? Quando a gente fala com o coração, Deus parece que inspira e você nem precisa falar muito, que o pouco que você fala já toca o coração. E eu lembro que eu falei algo parecido assim. Hoje vocês estão me vendo aqui com uma blusa de malha, uma calça jeans e tênis. E vocês todos aí de terno, de roupa de gala. É proposital. Porque eu não mereço ainda esse prêmio. Esse prêmio que eu estou recebendo é uma homenagem antecipada. Eu vou ter que fazer jus a isso aí no futuro. Aí eu fui aplaudido, porque tirei isso do coração, não me preparei para falar isso, mas falei e tocou. Aí quando acabou a cerimônia lá, uma assessora, que eu não sei, nem conhecia, me perguntou se eu queria fazer uma matéria para o jornal, já um jornal de grande circulação, que é repórter do bairro. Eu falei, sim. Mas é um pequenininho, a gente fica assim, repórter do seu bairro. Depois até te mando a foto. Aí tá lá. Você vai ter uma foto pequenininha lá, tal. É só porque você é estudante, né? E vai ser bom. Cara, eu escolhi um tema. Eu escolhi não, que ela mandou escolher. 2 temas. Era transporte ou saúde. Ou segurança, coisa assim. Aí eu escolhi transporte. Aí, eu lembro que eu peguei minha tia e falei, tia, quer ir comigo aí que eu vou entrevistar um cara que é presidente de das vans que circulam, que é transporte alternativo? Aí ela, não, sim. Aí eu levei minha tia comigo. Aí foi eu e minha tia. Aí cheguei lá. Um erro meu foi uma coisa boa. Eu chamei o cara que era da transporte alternativo para conversar com o cara que era da Secretaria de Transporte, que concorria. Aí tinha o presidente da Associação de Vereadores. Quando a gente viu, é um evento imenso. Ele tomou uma proporção que, mais uma vez, eu não estava preparado, mas que deu certo, porque o jornal que estava lá, que é o Jornal Dia, o jornal estava lá, o profissional que estava lá... Cobrindo, né? A reportagem que estava fazendo. A minha matéria ficou tão grande que foi para a capa e ganhou aquela página principal. Nossa, que demais. Foi uma... Então, assim, quando eu falei que eu ganhei aquele prêmio antecipado,
foi isso, assim, eu tava me preparando para poder fazer jus àquela moção. Aí veio minha segunda moção, veio mais uma, uns partidos de direita, outros partidos de esquerda, para tu ver que eu não tenho lado, assim, acho que trabalho não tem que ter lado. É, imparcialidade sempre. Imparcialidade sempre, é. E daí eu falei assim, eu acho que eu tô no caminho certo. E fui, assim, continuei colaborando pro jornal da Dona Ieda, Guarazão, jornal que o que eu sei de jornalismo foi aprendi lá na prática, de entrevistar, de ir na casa de alguém, conhecer a pessoa, ser humano da pessoa, tentar fazer uma matéria que o ser humano seja valorizado mais do que o que está sendo acontecendo ali. Então, assim, para mim, hoje eu agradeço por todos os nãos que eu ganhei na faculdade. Por quê? Até a metade do terceiro ano, quando estava faltando só um semestre, eu não escrevi para nenhum jornal da faculdade. Quando eu ganhei o prêmio, lá em julho, julho não, foi em abril de 2008, 2004. Quando eu ganhei o prêmio, a partir do mês de maio, eu já estava, toda a matéria do jornal era minha. Eu já estava escolhendo, além de eu estar com a minha matéria, eu estava escolhendo quem ia colocar no jornal da faculdade. Então eu ganhei essa chance junto comigo, essa oportunidade. Então, aí eu comecei a escrever para o jornal da faculdade até me formar. Aí, como eu trabalhava no centro do Rio, eu ia de trem, porque o trânsito do Rio de Janeiro é Brasil, não dá para você ir de carro, não dá para você ir de ônibus, porque tudo você se atrasa, porque depende muito do trânsito. Aí eu ia de trem. Aí eu encontrei com uma senhora, ela falou assim, ela até já me conhecia de trem, tá? Ela falou assim, você faz juntaria? Eu falei, sim. Poxa, meu marido, ele escreve para na época era um site. Tava começando ainda blog, a internet estava começando, a gente não tinha ainda jornais na internet, eram blogs e as pessoas escreviam. Ela falou assim, esse blog aqui você não quer escrever não? Aí eu falei, vou escrever. Aí eu comecei a escrever e mandar as coisas que eu tinha de anjo, que a faculdade não aceitou. Eu comecei a mandar as coisas de anjo. Porque você já tinha o material, né? Tinha. Na verdade, eu não escrevia nada novo, já tinha tudo guardado. E tem até hoje. E você tinha essa sensação que um dia ia ser usado? Sim. Aí, o cara do site virou pra mim e falou assim, tô recebendo uma opção de pessoas mandando mensagem para você escrever mais sobre anjos. E meu estoque estava acabando. Aí eu comecei a escrever. Aí tudo virava história de anjo. Eu conheci alguém na rua, virava história de anjo, aquele acontecimento. Eu transformava aquele ser humano no anjo e aquela pessoa ajudava alguém. Aí eu falei assim, tá na hora de dar um passo maior. Aí eu mandei, sem pretensão nenhuma, mandei uma editora, CBJE, Câmara Brasileira de Jovens Escritores. Mandei um e-mail. Eu nunca tinha escrito, nunca tinha elaborado um livro, nunca nem, na faculdade não ensina você a escrever livro. Aí eu falei, vou escrever esse livro. Vou escrever um livro sobre anjo. Aí eu escrevi um livro e falei assim, vou mandar para a editora. Eu não sabia como é que fazia para a editora. Se a editora aceitava, se não aceitava. Eu não me preparei mais uma vez para aquilo. Mas vou lá, meto a cara e vou fazer. Mandei, o cara me respondeu na época que estava no caminho certo e que era para eu mandar de dedicatória, para eu mandar as páginas que a gente faz depois, né? Dedicatória, prefácio, tudo de lá. Aí eu mandei, ele falou assim, vamos montar seu livro. Nossa, você nem acreditava, né? Nem acreditei. Aí eu fiz, eu falo nós porque a editora me ajudou. Aí porque eles fizeram capa. Nós fizemos o Anjo de Sucesso. E você tem ele aí? Tem, esse aqui. Que é o Anjo de Sucesso. E de onde veio a inspiração? Então, o Anjo de Sucesso não é um anjo que veio do céu. É um anjo de pessoa. Deus disse, desce lá e... Arrasa. Ele atende. E ele atende. Ele arrasou. E atendeu. Então, é história, é uma ficção. Eu digo assim, eu escrevi mentira, tá? Isso aqui não aconteceu. Nem é um caso que é real. Eu procuro até botar nome de pessoas que não estão no meu convívio. Assim, o único nome que eu botei aqui, mas foi uma homenagem ao meu avô, foi um apelido que eu botei no protagonista, que é o Catuquinha. Eu botei esse apelido porque eu acho que é um apelido que pega, e realmente pegou, sabe? E é um anjo de pessoa. Na verdade, assim, a história se passa porque ele não sabe a origem dele, fizeram uma grande maldade na vida dele, a vida inteira ele foi criado por uma grande maldade em volta dele, e ele teve a chance de se vingar e não se vingou. Então por isso que ele é um anjo. Tá? Assim, resumindo. é um resumo, o livro é muito mais texto. É um romance policial,
tá assim, é o meu xodó, porque é o primeiro livro, é o primeiro filho, né? Em ficção, né? É ficção, eu adoro, gente, eu adoro fazer ficção, tá? O próximo livro vai ser ficção, se Deus quiser. Você não pensou em roteirizar para cinema, uma Sim, série? sim. Eu tô pensando nisso agora. É uma nova fase da minha vida. Que aí vamos. Que esse livro me abriu portas. O que aconteceu? A capa dele não seria essa. A capa dele. Eu gosto de me meter em tudo. E eu queria fazer a capa. Mas, como eu era. Aí já era muita audácia minha, né? Como eu não tinha não entendia nada de editora, eu queria fazer a capa. Não consegui, mas eu adorei a capa, amei essa capa. Então, assim, essa capa. Esse livro veio para São Paulo, aí um diretor chamado Milton Neves, você já ouviu falar dele? Maravilhoso. Então, o Milton tinha saído da SBT e tal, ele montou um estúdio, ele viu esse livro. Ele não me conhecia, naquela época era Orkut. Não sei se as pessoas mais novas não vão lembrar. O Orkut é como se fosse o Facebook de hoje, o Instagram da época, né? Na época a gente se comunicava muito pelo esse Orkut. E o Milton Neves foi lá na minha página do Orkut e mandou uma mensagem para mim. Se apresentando, olha, eu sou o Milton Neves, diretor. Como será que ele teve acesso ao livro? Deus sempre bota pessoas na nossa vida, né? A gente não sabe por que, a gente tem que prestar atenção em sinais. Isso vai fazer todo sentido dali pra frente na minha vida. Tem um outro autor chamado Fábio também, que ele falou assim, ô Fabinho, todo mundo tá pensando que seu livro foi eu que escrevi, as pessoas estão elogiando a capa. Eu falei, legal. Aí ele, tô lançando meu lá em São Paulo. Posso levar? O teu? Eu falei, pode. Aí ele levou o meu e deixou na mesa. Aí o Milton viu. Que generoso. O Milton viu. Esse colega que trouxe o seu livro para São Paulo, ele é vivo? Não, já morreu. Ele já morreu. Fábio Peixoto. Ele faleceu. Aí ele trouxe o livro para São Paulo e o Milton viu. O Milton entrou em contato comigo. Pegou meu Orkut na época. Entrou em contato comigo e falou assim, eu tô aqui com o seu livro na minha mão, já li, reli, essa é a história que eu gostaria de ter escrito. Aí que não me tocou, sabe? Ele queria ter escrito. Achei que como ele dirigia, né? Achei que ele quisesse dirigir. Porque o Milton é um grande roteirista também. Ele é formado em roteiro. Aí aquilo me tocou, eu falei... incentivo, né? E eu fui assim, fui pesquisar, né? Porque eu estava naquela época, por que o Milton veio como anjo da minha vida? Quando eu lancei esse livro aqui, não vou citar nomes, tá? Quando eu lancei esse livro aqui, uma pessoa me ligou e falou assim, Fábio, não gostei do seu livro. Não gostei. Aí eu falo assim, mas por que você não gostou? Não explica, nem faz seu apontamento. Crítica, assim, a gente quando faz uma arte, a gente quando vende, a gente não pode reclamar de crítica, mas a gente tem que entender ela, né? E tem coisas que a gente cede ali, meio tempo. Isso, até aprendizado, né? E às vezes a gente reverte, né? Às vezes a pessoa entende de uma forma, você explica, eu entendo de outra. E a pessoa não conseguia me dizer por que não gostou. Mas aquilo me tocou muito, assim, eu fiquei assim, perturbado com aquilo internamente. E logo depois o Milton me procurou, então, tipo que foi meu curativo, né? Ele veio, Anestesiou. E ele falou assim, e é um cara que entende, né? Ele falou, não, porque você escreveu roteirizando. Quem te ensinou a fazer roteiro? Eu falei, essa faculdade me ensina a fazer roteiro. Aí, a pessoa muito inteligente falou assim, eu quero você trabalhando comigo. Aí eu falei, caramba, e agora? Vem aqui para São Paulo. Mas não abandona, eu tenho emprego no Rio, não. Trabalha comigo nos finais de semana. E naquela época, não tinha essa palavra, mas eu inaugurei o home office. Naquela época não tinha. Sempre à frente do tempo. Sempre à frente do tempo, mais uma vez, né? E você é muito intuitivo, né? Sim, eu sou coreano. Aí eu tinha um amigo visionário, Carlos Luciano. Na época eu até conversei muito com o Carlos. Ele também é outro visionário, né? Aí, Carlos, Fabinho. A gente não é o Carlos Espíndola. Carlos Espíndola. Aí eu falei assim, grande amigo. Beijão, Carlos. Você mora aqui. Então, a gente começou na época e tal. E eu falei, então, os dias que eu não puder ir para São Paulo, se tornar caro também, né? Avião todo final de semana, aonde? Eu mando por e-mail. E-mails tinha, né? Dava para anexar um arquivo. Então, assim, eu vinha para cá, o Milton... Quando eu cheguei aqui fazer entrevista, eu falei, o Milton chama para trabalhar com ele, né? Cheguei aqui, era uma entrevista. Eu estava disputando com, sei lá, com 10, 12 pessoas já do meio. Ele me chamou para fazer uma entrevista. E
tipo assim, eram pessoas que tinham linguajar de roteirista, conheciam técnicas de roteiro. Eu não sabia nada disso. Eu era um autodidata, ou eu escrevia graduei. E o Milton estava escrevendo uma série de televisão de futebol feminino. E ele queria alguém, ele falou assim, eu quero que vocês preparem uma escaleta. Eu nem sabia o que era escaleta. E os termos, né? Os termos. Aí eu falei, como é que eu vou perguntar para ele o que é escaleta? Aí eu falei assim, não, eu tenho um amigo lá da TV Globo, vou ligar para ele. Aí liguei para mim, falei assim, cara, tô aqui fazendo uma entrevista de emprego. O que é uma escaleta? A faculdade não me ensinou isso, a faculdade não ensina isso. Aí, verbalmente, ele me explicou e eu fiz. Verbalmente, Fábio, você vai botar lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, bota um resumo, 3, 4 frases do que vai acontecer naquele dia e você faz. Aí eu fiz. Só que minha escaleta estava diferente dos outros 4 disputando comigo. Aí o Milton falou assim, poxa, Fábio, você fez uma escaleta modificando tudo que eu escrevi? Eu falei, sim. Até se fosse para escrever tudo que você escreveu, eu não precisava fazer escaleta, só repetir o que você fez. Aí ele falou assim, tá aí, gostei. Mais uma vez eu estava debatendo com o professor, né? Só que esse professor é o professor da vida. Que o Milton é um cara que todo mundo que passou pela escola dele saiu um bom profissional. Aí ele pensou, vou ficar com esse cara aí, porque esse cara aí é um diferencial. É um diferencial, porque ele muda, ele dá novas ideias. Então, aí eu passei no teste, comecei a escrever o seriado com ele, a gente fez seriado. Aí nisso ele... De fato, esse seriado, né, o Batom, é muito ousado, porque retratava o futebol feminino, onde nem se falava muito. O Milton era visionário também. E, assim, o Batom, apesar do Batom não ter sido concretizado, assim, a gente fez todas as etapas. Então, para mim foi uma escola. Por quê? Quando eu vim para São Paulo, eu não sabia nada. Aí eu virei para o Milton e falei assim, Milton, como é que eu vou ser roteirista se a minha experiência foi só de um livro? Ele falou assim, seu livro é perfeito. Seu livro é um roteiro. É só você imaginar que você está escrevendo um livro. Aí eu falei, tudo bem. Aí só que ele já tinha planos comigo. Eu pensei que fosse sentar e escrever. Ele, não, você vai participar de um curso comigo. Aí só que eu cheguei lá, não era curso de roteiro, era curso de ator. Aí ele falou assim, primeiro você vai ter que aprender a ser ator. Aí eu falei, caramba. Aí eu fiz um curso de ator com o Milton, foram vários módulos, foram 1 ano e meio de curso. Aí virei ator sem ser ator. Assim, sem praticar profissionalmente, mas virei ator para poder entender esse universo de televisão. E depois a gente foi fazer cinema, aí a gente gravou um filme, Paixão dos Deuses. A gente gravou esse filme e grande parte do elenco são amigos que tem até hoje. E aí eu já estava preparado para escrever o Batom. O Batom, assim, saiu como fosse um suor, rapidinho. Aquilo era muito fácil de escrever. Apesar de ser ousado, era um tema. Eu não conhecia nada de futebol. Sou flamenguista, mas assim, eu tinha que aprender o linguajar de futebol. Aí, primeiro que eu era carioca, e aqui o pessoal era tudo paulista. Então, a história você situava, você passava em São Paulo. São Paulo, eu tinha essas dificuldades, né? Se fosse no Rio de Janeiro era mais fácil. Aqui eu tinha que falar de bairros, eu tinha que falar de termos que carioca não fala, ou então ter outro significado, apesar de ser... Nossa, foi desafio. Foi desafio. Tudo era desafio. O clima era desafio, a distância era desafio. Mas o Milton tornava tudo mais fácil. Assim, tem gente que tem essa capacidade, assim, né, de tornar mais fácil, mais leve. Então, aí as portas iam se abrindo, né? Eu fui fazendo amizade, aí já não ficava mais no hotel, ficava na casa de amigo. E assim foi passando. E eu fui escrevendo Batom, a gente estava aí comecei a escrever e tal, já tinha toda a bagagem, o Milton já ia me ensinando. E aí a gente foi para a parte de seleção de atores. Aí eu desconhecia. Conheci o Clérigo, o grande irmão. Aí tinha vários atores, né? Thiago Armani, eu conheci o Rachid Camargo. O Will... Não, o Will já foi mais pra frente. O Will é um grande irmão também. Beijar o Will. O Will, que é o Williams Quirino, que é o lutador de karatê, foi assim, o Milton me chamou pra participar de uma peça com ele. O Brilhante Mágico. Tem até um personagem chamado Fabinho lá na história. Não por acaso. Então, e o Milton gostava de trabalhar com amigos, né? Então ele sempre queria ter uma forma de achar um amigo pra chamar de amigo. Pra estar aí, ô amigo, vem cá. E não ser aquele suado, chamar por chamar, porque era amigo mesmo. Então assim, e o pessoal era bom, eram produtores, Zenita, tinha
Thiago Armani, que era o produtor dele, e tinha o Matheus Carriere, que era ator, tinha a Duda, que era atriz, tinha o Vini também, que era ator, tinha o Alan Lima, que era produtor Uma equipe musical. grande, né? Uma equipe grande, equipe boa, só de talentosa. E o Will, eu não conhecia o Will. Ali que eu conheci. O Will também fazia parte do elenco. E dali nasceu uma grande amizade, né? Que depois a gente fez vários trabalhos juntos. E foi dali que eu conheci. Dali que eu fiz grandes amigos. Você, através do Milton, o Rodrigo Besta, tá nos Estados Unidos também, foi através do Milton. O Thiago Armani, Fernanda Tavares, Carol Siqueira, Edu Tavares. Muita gente, assim. Posso estar esquecendo do nome aqui, né? Que numerar, né? Vários atores, assim, que... E chega um momento que ele acaba falecendo, né? Isso, um momento triste. E ao mesmo tempo de dever cumprido, né? Antes dele falecer, uns 2 dias antes, a gente trocou mensagens e até falou de amizade. Como se fosse assim, pô, saudade do meu grande amigo. Ou que vontade de dar um abraço no meu amigo. É uma mensagem parecida com essa. Ele estava doente? Então, o Mito tinha diabetes, mas assim, diabetes. Mas ele não estava doente, assim, que eu soubesse. Tanto é que ele estava para ser diretor de uma televisão aí, ele me pediu alguns trabalhos, a gente estava conversando sobre. Cheio de sonhos, Cheio né? de sonhos, Vontade, querer realizar. de realizar. Mas, assim, ele me deixou um grande aprendizado, me deixou grandes amigos. E hoje, se eu sei escrever melhor do que eu escrevia antes, é graças a ele. Hoje eu estou preparado, hoje eu me considero roteirista por causa do Mito. Ele foi um incentivador e inspirador. Sim, sim, sim. E o Mito dava muito conselho. Ele sempre, assim, todo ser humano erra. E todos os erros que ele teve, assim, ele falava, não faz isso não, faz isso que tá certo. Então ele é tipo paizão. Ele sempre fala, o pai faz isso, né? Mostra os dois lados, hein? Ele sempre faz isso, isso aqui não dá certo. Então, toda vez que não deu certo pra ele falava pra gente não repetir. Ele sempre deu conselho. Você chegou a escrever sobre a sua família? Sim, sim, sim. E foi uma grande surpresa, porque a família do meu pai, eu não conhecia muita coisa. Da minha mãe, sim, porque aqueles 23 primos, é tudo família de mãe, parte de mãe. E a parte de pai, a gente tem uma família pequenininha, muito pequena. E meu pai é descendente de uma família espanhola, La Rubia. E eu não conhecia nada, né? Eu só sabia que minha avó tinha nascido no interior do Rio e nunca mais tinha voltado naquela cidade, São Fidélis. A única informação que a gente tinha. E essa informação eu carrego desde a minha bisavó, que eu conheci. Só tinha isso na cabeça, então lá no Facebook tinha uma comunidade, La Rubia. A gente tinha La Rubia da Espanha, La Rubia da Argentina, La Rubia do Rio de Janeiro, La Rubia de São Fidélis, La Rubia de São Paulo. Então, É uma pista, né? É, uma pista. Aí uma prima minha, que eu não conhecia, que divide o mesmo bisavô do meu pai, são do mesmo ramo, né? Entrou em contato comigo. E paralelo a isso, eu já estava fazendo a árvore genealógica da minha mãe. Tinha montado um pedacinho do meu pai e da minha mãe imensa. Aí eu falei assim, sim, ela, eu sou tua prima, a gente conversando e tal. O nome dela é Noemi. Noemi, um grande beijo. Eu mando um beijo pra todo mundo. Aê, beijoqueiro. A Noemi La Rubia, ela entrou em contato comigo e falou assim, primo, eu sou tua prima. Poxa, o bisavô do seu pai é o mesmo do meu, Salvador, e começou a contar a história. E eu comecei a me encantar com a história. Aí eu falei assim, como é que você sabe isso tudo? Eu tô pesquisando. Então ela já tinha um historiador lá na Espanha pesquisando, e ela também já estava pesquisando o tempo. Ela já material, né? E já estava com grande material, ela estava assim, um vasto material, com documentos mesmo, assim, documentos do navio que trouxe o casal, os filhos, documento da hospedaria que eles ficaram, documento das fazendas que eles trabalharam, documentos lá da Espanha. Então, assim, ela tinha um vasto documento. Então a gente só tinha documentos. E ela tentou escrever e ela falou assim, Fábio, eu não estou me sentindo à vontade de escrever, eu queria que você escrevesse. Topa o desafio? Aí eu pensei 30 segundos e falei, claro! Só que eu não estava preparado. Eu estava preparado para escrever mentiras, não verdade, né? Assim, como eu falei, eu gosto de escrever ficção. Então, assim, eu falei, será que eu sei... Depois que eu dei o sim, eu falei, será que eu sei escrever uma biografia? Aí eu falei, já dei o sim, vou fazer. Na chuva, vamos se molhar. Não, aí... Só que foi uma coisa assim, eu acho que é de Deus. Que é esse livro aqui, ó. Raízes Fortes. Entendeu? Raízes Fortes. Essa foto são os seus bisavós? Não, eles são meu tetra-avós. Eu sou tetra-neto deles.
que aconteceu? Essa foto aqui, quando eu olhava para eles falavam comigo. É maluco do jeito que eu tô falando? É doido? Mas era assim. A história nasceu. Eu tinha os documentos e tinha o rosto deles. Raízes fortes. Aí eu falei assim, como é que eu vou construir isso? Como é que eu dialogo na Espanha? Eu não tenho domínio do espanhol. Aí eu escrevi em português mesmo. Eles conversando da Espanha, eles vindo pro Brasil. Eles vieram pro Brasil com 5 filhos e um na barriga. A história é muito bonita. Assim, a história era bonita. O pouco que a gente sabia era isso. O que a gente sabia? Que eles vieram pro Brasil, tá vendo documentos, tá? Que eles vieram pro Brasil, ela estava grávida e trouxe os filhos e deixou um irmão lá. Só isso que a gente sabia. Aí, com os documentos, eu fui construindo a história. Fui pra fazenda tal, foi pra hospedaria tal, pegou um navio, Donan. Aí assim, então pela documentação, eu construí o enredo. Construí diálogo. Eu falei, eu vou contar a história, não vai ser um livro de história, vai ser um livro sentimental, eles se amam, é uma família acolhedora, uma família que gosta de culinária. Aí eu falei, como é que eu vou chegar a isso? Aí a gente começou a entrevistar as pessoas mais velhas. Assim, as pessoas com 90 e poucos anos. Que ela conhecia, que eu conhecia. Aí conseguimos entrevistar a Ivone, que era uma prima de 90 e poucos anos. Aí conseguimos entrevistar uma outra lá, que eu esqueci o nome. E a tia Maria, também, de 90 e poucos anos. E as pessoas foram falando. Foram trazendo mais informações. E depois eu fiz um questionário com as mesmas perguntas. Eu não lembro se são 10, 12 perguntas. E nós mandamos para os descendentes dos vários ramos. Como você escutava sua avó falar do seu antepassado. Aí, aquelas perguntas voltaram pra gente. E baseado naquelas perguntas, eu fui construindo os personagens. Que esse casal teve 10 filhos. 10. No caso, foi uma ficção baseada em fatos Na verdade, reais. eu não considero ficção. Eu considero que é tudo real. Fatos reais. Fatos reais, porque tudo foi construído através de documento e tudo construído através do que os antepassados falavam. E as falas você foi criando... Não, eu tenho certeza que esse casal me ajudou. De alguma forma, eles me inspiraram. Porque quando eu pego esse livro para ler, eu gosto de ler, tá? Minha história. Eu gosto de pegar e ler. Eu me emociono. E quando você lê, você deve ter outras sensações, né? Então, e eu me emociono, para você ter uma noção. Eu me emociono com a história que eu escrevi desse casal. Todas as vezes que você lê. Todas as vezes que eu leio, eu me emociono. E essa é uma coisa verdadeira. Porque se eu olhar para esse olho aqui dele, esse olho de estudo. É forte, né? Presente. E para a morte dele foi no colo dela. Assim, e para eu matar ele no livro, eu não conseguia. Foi minha maior dificuldade. Eu não conseguia matar. Chegava assim, mas eu tenho que escrever que ele vai morrer. Mas na história se comentou se ele não queria morrer? Tipo... Não, eu que não conseguia matar ele. Ele morreu no colo dela. A gente sabia disso. Mas será que foi uma morte serena, tranquila, ou ele tinha uma certa resistência? Então, pra mim foi serena. Morreu, sim, dormiu no colo dela e foi uma morte bonita. Se você ler o capítulo da morte dele, é a coisa mais linda. Foi uma forma que eu não sentir a dor da morte dele, né? Foi uma passagem. Foi uma passagem, mas, assim, pra mim é o capítulo mais bonito. É a página da morte dele. Mas foi a que mais demorou a sair. E é um livro que todos os descendentes, são 1000 e poucos descendentes, até hoje, tá vendendo o livro. Então, assim, as pessoas vêm. Eu li o livro, me emocionei. Eu também. Eu também me emociono cada vez que eu leio. Esses livros, os terrários aqui, podem comprar eles físico pela internet? Então, alguns sim, outros não. É mais fácil e-book, mas assim, é só procurar lá no meu Instagram, Fábio Cardoso RJ, que eu falo qual o meio, qual o canal. Você passa os contatos, tá? Sim. É importante que eu acho que pelo menos nos meus livros, eu gosto de passar mensagem. De alguma forma, tem mensagem. Na verdade, o que mais tem é mensagem. Se a pessoa não entendeu a primeira, vai entender a segunda, vai entender a terceira, vai sair cheio de mensagens de vida. Porque senão não faz sentido. Esse é o sentido mesmo. Eu tenho uma filhada, ela está com 11 anos e ela me fez a observação que ela está sentindo muita falta dos livros físicos. Sim. E está ficando muito virtual. Sim. Então ela estava comentando disso. Daí ela falou, você que tem contatos com os artistas, o pessoal que escreve, conversa com eles, fala para eles, dá essa dica. Então, pode deixar, logo mais eu vou falar com o Fábio Cardoso. Eu particularmente prefiro também o livro físico. Eu tenho um pouco de resistência a livro e-book, né? Mas assim,
Mas eu tô começando a gostar de audiobook, de escutar a história. É bom mesclar, né? Eu Verdade, gostava, mas assim. Mas ler o e-book ainda não. Não é a mesma coisa. Não tô 100% não. É. O audiobook também é interessante, né? Nessa correria, nessa urgência de vida. É interessante que você faz em momentos que você está se deslocando, você está escutando uma história. Mas nada como você pegar o livro, marcar, voltar depois, mostrar para alguém, tá nessa frase aqui. É mágico. É bonito, é bonito. É mágico, é mágico. É muito bonito. E em que momento você escreve o seu terceiro livro? Então, o terceiro livro, aí já é uma coisa assim, não é ficção. Aí É uma virada de páginas. É um novo Fábio, né? Que hoje eu falo para você sem emoção, mas se você fizesse essa pergunta para mim há 3 anos atrás, eu estava aqui chorando. O que aconteceu? Durante a pandemia da Covid-19, a gente não escrevia, a gente não tinha livro para lançar. Então eu comecei a participar de coletâneas, que é onde os artistas do Brasil inteiro faziam concursos, né? Então faziam seleção de melhores textos e montavam coletâneas, saia barato para todo mundo e lançava o livro. Foi um período ali de poder criar, fazer a criação, Sim. pensar. Foi o momento que eu mais escrevi. Porque foi 1 ano e meio, 2 anos, por aí, que eu nunca tinha feito coletâneas de livro. Participei de todas. Eu estava participando de 30, 40 coletâneas. Sim, diferentes. Pagava lá a inscrição, entrava, ganhava, às vezes em primeiro lugar, às vezes segundo, às vezes em terceiro, às vezes não ganhava, às vezes só entrava lá naquela bolsa rosa. Eu participei de 30. 30 eu consegui ganhar. E 30 publicações ao mesmo tempo. Esse foi o momento que eu mais produzi. E como eu entrei para a história também, porque eu peguei Covid. Eu ia te perguntar, você pegou a Covid? Peguei Covid. Entrei para a história. Foi um momento muito difícil, porque eu perdi algumas pessoas, né? Perdi uma prima. Tudo já no começo aí, quando começou a doença? Não, já era vacinado. Já estava em 2021. Já estava em agosto de 2021. Peguei a Covid, fui para o hospital, né? Como a grande parte das pessoas. Só que eu não voltei. No começo, quando você pegou, ela estava branda? Não, porque você foi pro tempo no hospital. Não, na verdade, a televisão estava dizendo que estava brando. Só que quando eu cheguei no hospital, não tinha nem vaga. Nossa. Aí eu tinha que ser transferido para outra cidade. Fui de ambulância para outra cidade. Eu estava com 74% comprometido do pulmão já. Nossa. Mas assim, a vida são anos, né? Aí eu vou te apresentar meu terceiro livro daqui a pouco, porque o que fez eu escrever o livro? Porque é uma história muito difícil de explicar sem escrever. E também eu não queria escrever uma história que fosse uma história triste. Então, eu nem imaginava que eu escrevi uma história sobre isso. Não foi proposital. Eu escrevi por missão mesmo, uma missão. Eu tinha que escrever essa história porque, de alguma forma, eu tinha que consolar algumas pessoas. Quando eu fui para o hospital a primeira vez, o primeiro hospital, na verdade, eu passei mal, fui para o hospital, aí cheguei lá, tinham 39 pessoas na minha frente. Que tudo do Covid era separado, né? Então, a ala do hospital do Covid só podia entrar quem estava com Covid. Então você se sente isolado, você não tem família casa ali. É como você é entregue ali. Você está na guerra. Então, guarda aí, você foi pra guerra. Por isso que eu boto o legionário. Eu fui pra guerra. Aí cheguei lá, o que são a vida? São coincidências, tá? Vou dizer que nada é por acaso. Tudo é coincidência. De Deus. Cheguei lá no hospital, peguei a senha 39, tinham 3 leitos. Eu não sabia que tinham 3 leitos. Mas tinham 3 leitos lá dentro que eu descobri depois. E nessa altura, sem nenhum familiar tá acompanhando mais? Não, ninguém. Você tá sozinho lá e todo mundo morrendo. Você tá entregue ali, todo mundo igual. Todo mundo tossindo muito, todo mundo chorando, todo mundo... Um sentado não tinha lugar pra sentar. Um sentado no chão, outros em pé, outros todo mundo tá tosse. E a tosse é contagiante. Você tosse, outro tosse. Eu sabia que eu tava com Covid, que eu já fiz exame, tal, só que eu piorei, tive que ir pro hospital. E chegando lá... Que o psicológico é a 1000, né? Sim, uma médica, doutora Ana Cláudia, ela... Um anjo que deu volta na minha vida. Mais uma vez, presta atenção nos sinais. Ela veio em direção, eu tava com a senha 39. Tinham 39 pessoas na minha frente. 39 não, tinham 36, na verdade, tinham 3 pessoas lá dentro. Uma máquina desocupou. Como a pessoa morreu, foi... Não sei. Ou foi transferida, uma máquina desocupou. Eu fui pra... Aí ela chegou perto de mim e falou assim, vem. Eu olhei pra minha senha, né? Fui, né? Aí ela falou assim, vem. Aí me botou na maca. Quando chegou lá,
Pra você ter noção. Eu deitei naquela maca às 11 horas da manhã, fiquei até 2h30 da manhã, esperando vaga no hospital. Então, você imagina quantas pessoas estão esperando lá fora. Nossa, é muitas É horas. triste, tem uma guerra. E aí já ficou internado. Assim, você imagina a situação de meus pais, meu irmão, todo mundo procurando vaga em CTIs no Rio de Janeiro. Ligando pro hospital, ligando pro outro, não tinha vaga. Então, assim, para eu viver, alguém teve que morrer. Eu botei alta. Mas você ficou internado. Fiquei, não, aí daí, 2 horas da manhã, fui pro outro hospital. Pra outra cidade, né, Caxias. Foi transferido. Transferido. Aí, chegando lá, eu não... Eu falei assim, gente, eu trabalho em processo, eu sou formado em PNL, eu tenho que usar isso a meu favor, de alguma forma. Só que eu não podia falar muito, eu não podia... Eu tava, assim, bem debilitado. Mas você estava lúcido, conseguindo raciocinar. Uma frase que eu boto no livro de frases. Uma frase que eu boto no livro é assim: quem tem consciência tem poder. Então, assim, no momento que você está numa guerra, você tem que estar preparado para tudo. Então, você tem que ter um domínio. Você não pode se desesperar. Você não pode também estar muito calmo. Você tem que estar atento a tudo. Você tem que olhar para tudo. Você tem que ter uma visão de 360 graus. Você tem que estar prestando atenção no que o médico está fazendo, o que ele está conversando. E ao mesmo tempo você tem que ficar calmo. Então, eu estava num lugar que eu estava, gente, morrendo do meu lado. Aí veio gente sendo entubado, colocando tudo lá. E tentar agir com naturalidade. Aí saiu a médica veio o médico, uma médica, reposição. Não, vamos te entubar. Eu falei, não, eu quero... você não pode falar. Eu falei, não quero ser entubado. Aí, mas por quê? Eu falei, não, porque eu tô vendo tanta gente morrer e eu quero me despedir da minha família. Se você me entubar, eu posso morrer no motivo. Aí, o que você quer? Eu falei, quero uma câmera. Uma câmera num momento desses. Sim, era nesse momento mesmo que eu precisava de uma câmera. Porque era o momento mais importante da minha vida até aquele momento, né? Então, assim, eu precisava que eles me olhassem, porque é muito difícil. Quando eu fui internado, eu tive perdido 5 pessoas. Amigos de trabalho, parente, porteiro, amigo de faculdade. Então, era importante eu me despedir ou continuar comunicando. E foi assim. A assistente social veio com a câmera, aí falou assim, o que você quer falar? Eu falei assim, eu vou falar um pouquinho. Aí quando ela ligou a câmera, eu falei assim, agora é que eu vou falar. Eu não quero ser entubado. Coisa de estrada. Mas assim, da onde veio isso? Alguém falou pra mim. Não sei como foi, não sei que momento que foi, quem falou, alguém soprou no meu ouvido. Olha, intuitivamente você encontrou uma forma de expressar o seu desejo, a sua vontade. Sim, assim, eu não sei como é que eu vou falar isso aqui sem mal interpretado, ou bem interpretado. Mas assim, quando você está no hospital, coisas acontecem. Muita coisa acontece, assim. Eu passei por situações que médico, enfermeiro chorava comigo. Chorava na minha maca. Vinha chorar, conversava comigo, mesmo não conseguindo falar, conversava comigo, você vai sair dessa, aguenta aí, mais força, menos força. E eu lá apagado, querendo falar. Coração que é uma força maior, Sim, seres, né? Não parece, não, não parece, Daí tem essa crença, né? Não, e essa percepção. Assim, vou descrever como é que eu tava. No livro eu falo isso assim, bem tecnicamente, assim, não com nome técnico, mas assim, eu falo tudo que eu passei, passo a passo. Que eu cheguei lá, eu não deixei entubar, ela falou assim, então vamos ter que fazer algumas coisas que são doloridas. Então pra mim não tinha nada mais dolorido que ser entubado. Mas tinha. E eu pensei. E o que foi? Então, aí abriu meu pescoço, tudo sem anestesia. Abriu aqui o pescoço, achou a carótida, enfiou um tubo. Sem anestesia? Sem anestesia. Costurou. E não pode errar, não posso me mexer. Botou aquela caixinha, pra se precisar fazer hemodiálise, botar remédio. Aí enfiou aqueles acessos por aqui, tranquilo. Aí ele falou assim, agora eu vou fazer tipo a mini cirurgia, assim. Aí abriu aqui minha virilha, achou a femoral, né? Esse é femoral. Aí enfiou aquela máquina de gasometria, de respiração. Aí pegou aquele tubo de oxigênio bem forte, que os órgãos às vezes não aguentam muito tempo, botou pela narina, enfiou, e depois pegou aquela da alimentação, que faz a alimentação pela máquina, enfiou da outra narina, e eu fiquei lá. Porque você não estava conseguindo mais respirar direito? Isso aí. Eu não podia nem falar, eu não podia nem mexer. Aí eu fiquei deitado, sendo monitorado, com esses aparelhos todos em mim, igual um robô, mas muito bem cuidado, assim.
Ah, Fábio, você sentiu dor? Eu pensei, eu acho que é tão forte que não dá pra lembrar. Aí eu falei assim, alguma coisa tem que fazer. Eu tenho que sobreviver a essa guerra. Aí eu olhava pro lado, aí a pessoa se sufocando com aquele. Já pros tubos, a pessoa morre porque morre sufocada, tá? Que vai dizendo se questão, a pessoa morre sufocada. Aí eu olhava, se eu morrer. Aí eu falei, gente, eu não posso passar por isso. Aí todo dia eu vi no médico, deixa eu te tubar. Eu falei, não, vou ficar aqui. E fui resistindo. Fui resistindo. Tinha dias que estavam pior, tinha dias que estavam melhor, mas todo dia eu me comunicava com a minha família. Todo dia. Conversava com meu irmão. E conversando com todo mundo. Meu pai. Você conseguia verbalizar ou era Sim, não, tinha dias que deixava falar uma frase, tinha dias que deixava só olhar. Mas eles me preparavam. Os médicos, assim, as enfermeiras vinham, faziam a minha barba, botava aquela máscara pra tampar aqui o estuque, mas a gente tá tudo inchado, né? Pichava meu cabelo e eu só podia fazer isso depois de banho tomado. E me arrumavam e ficava bonitinho pra imagem. Todo dia era isso, mas no fundo eu tava. Só Deus sabe. Mas assim, dor, eu devo ter sentido muito. Não vou negar, mas eu não lembro. Graças a Deus que isso pode pagar. Mas eu lembro de cada detalhe. Assim, a fisioterapia doía muito, né? Eu não andava, parei de andar, perdi a força das pernas, perdi 19 quilos, cabelo caiu, aí tudo que podia acontecer, usando fralda, Você ficou quanto tempo internado? um mês. É muito tempo. Só que eu tive que ficar mais tempo, porque o médico falou, eu tenho que te mandar embora por causa de risco de infeccionar, mas eu fui pra casa sem andar, sem lembrar o nome do meu pai, não lembro, não E lembro você nada. demorou mais quanto tempo para voltar a andar? Depois de já ter recebido Então, eu a... fiz 1 ano e meio de fisioterapia. Eu fiz a fisioterapia respiratória e motora. E cada dia é um dia, né? Só que tá. Acabou que eu tenho que falar do meu livro. Por que que surgiu o livro? Quando eu saí do hospital, o médico falou pra mim assim, ó. Quando eu tava na saída do hospital. Teve uma reunião de 2 horas comigo. Explicava. Não precisa de pau de oxigênio, mas você vai ter que andar de cadeira de roda, pra tomar banho de cadeira higiênica. Explica por tudo. Você é um cara jovem, você vai... A gente não sabe... porque essa doença é nova, a gente não sabe como vai desenvolver o pós-Covid. Então você sai de lá até correndo risco de nem voltar a caminhar mais. Hoje demora mais, assim. Cada caso é um caso, né? Só de eu estar vivo eu tava feliz. Mas assim, eu saí de lá. Eu, em nenhum momento eu pensei em morrer. Em nenhum momento eu pensei em morrer. Eu pensava nas pessoas que iam ficar se eu tivesse morrido. Então, de alguma forma, eu estava já escrevendo um livro na minha cabeça. Lá dentro, sem ter essa intenção. Porque cada momento eu ficava prestando atenção em tudo que acontecia para poder, de alguma forma, contar para alguém depois. E toda essa situação serviu para você inspirar para escrever o livro. Sim, sim. O que que aconteceu? Quando eu tive alta do hospital, o médico falou pra mim assim: Ó, Fábio, você tá muito debilitado, é uma doença nova, a gente não sabe o que vai acontecer contigo e tal. Você viu muita coisa, então você vai ter que procurar um psicólogo primeiro. Se precisar de um psiquiatra, vai ser futuro, mas um psicólogo, um fisioterapeuta, um médico do pulmão e um clínico geral. Procura esses médicos e faz um check-up para poder dar continuidade ao seu tratamento. Aí o psicólogo, o Felipe, né, um grande profissional, o Dr. Felipe, que me ajudou muito e foi o primeiro profissional que eu procurei. O segundo foi um médico do pulmão e tal. E eu fui no consultório dele, contei toda a história dos exames e tal. E ao final da consulta, até aí eu não pensava em livro não, tá? No final da consulta, ele virou pra mim e falou assim, eu lembro que essa consulta foi no final do ano. Ele virou pra mim e falou assim, pô, eu quero te desejar um 2022 maravilhoso, que você tenha saúde, ou aquelas coisas que a gente fala, né? Por- Só que ele falou uma frase final, na hora que eu tava saindo pela porta. Ele falou assim, que 2022 seja um ano maravilhoso, que 2021 foi muito ruim pra você. Aí aquilo Pegou. pegou, porque eu pensei assim, eu fui um pensamento muito rápido. Eu falei, não, 21 foi um ano melhor da minha vida. Eu fui pra uma guerra onde todo mundo quer dizer, teve que passar, alguns foram para a luta, muitos morreram e eu vivi. Como é que eu vou dizer que foi o pior da minha vida? Você já teve um outro olhar. Eu voltei. Eu já tinha fechado a porta, eu voltei. Eu falei, eu não posso ir embora. Isso me transformou. Que hoje eu sou outra pessoa. Então, aí eu descobri que é um outro Fábio que estava saindo daquela porta. Porque o Fábio tio não faria o que eu vi. Eu voltei, falei assim, doutor, pode ter sido um ano ruim para o senhor, né? Que para mim foi maravilhoso. Porque eu consegui
vencer uma luta onde muitos não conseguiram. Você venceu uma doença, né? É uma guerra. Cada segundo que eu fiquei no hospital é uma guerra que eu tava combatendo. Assim, pessoas que, seja por Covid ou outra, você está no CTI, se você está no CTI já é porque você está no momento crítico. E você fechar o olho, você abrir, você não sabia nem se você está vivo. Para você saber que você está vivo, alguém tem que vai tocar em você, e você está lá, você não consegue falar, você consegue só escutar. Então, assim, você escutar de alguém, uma pessoa que você está ganhando na sua vida, não. Eu voltei lá e falei, ó, pode ter sido o pior na sua vida por cento. Para mim foi o melhor na minha vida, eu venci uma guerra. E saí. E quando eu saí, eu vi que ele tava com ele cheio de lágrimas. Emocionou, né? Mas eu não voltei, não. Fui embora. E não voltei, tá me esperando até hoje. Aí eu fui procurar outro médico. Assim, mas ele me ajudou. Porque... Ele despertou, né? de alguma forma... Uma força de expressão. Sim, sim. Ele não fez por maldade. Ele pode ter sido um pouquinho infeliz na fala da palavra. Às vezes a gente é infeliz, não mas assim, mas ele me ajudou. Porque eu falei assim, gente, eu me transformei em outra pessoa. Porque é impossível você sair a mesma pessoa numa experiência dessa. Então, assim, literalmente, eu sou outra pessoa, literalmente. Meus gostos são outros, assim. Até paladar é outro, tudo é diferente. E demora alguns meses para você, de fato, começar a escrever o livro? Não. Dali eu já fui pro psicólogo, por coincidência, estava escrevendo o livro dele, aí eu falei, pô, ele tá escrevendo o livro. Olha os sinais. Então, foi duro. O que aconteceu? Eu não conseguia falar. O que eu passei? Tá, me conta, o que tá te... Aquelas frases que o psicólogo fala, né? O que tá doendo em você? Qual é essa dor? Aí, as palavras técnicas que eu não consigo lembrar aqui. Ele falava bem, eu não conseguia. Eu chorava, soluçava. Então, assim, não conseguia falar. Não verbalizava. Não verbalizava. Porque eu não conseguia mesmo, a emoção tomava conta. Aí eu comecei a escrever. Aí, na quinta consulta, eu já estava com meu livro pronto. Só que meu livro não finalizava. Porque o que aconteceu? Eu fazia um capítulo, eu colocava uma frase sintetizando todo aquele capítulo. Mas não era uma frase minha, era uma frase de alguém famoso. Independente de religião, independente de partido político. Uma personalidade falou uma frase que eu achava que tinha a ver com o capítulo, eu fechava o livro. Eu falava assim, se a pessoa não entendeu o que eu escrevi, ela vai entender da frase. E eu mesmo, se eu não estava satisfeito, eu colocava uma imagem, um desenho que eu fazia. Então, cada capítulo meu tem um título, né, que é normal ter. Aí tem uma imagem que eu construía. Tem uma frase. E uma frase de alguém famoso para ilustrar também. Então, isso tem a psicologia, eu fiz algo parecido com logoterapia. Mas eu fiz inconscientemente, eu não sou psicólogo. Então, assim, por isso que meu livro é até adotado por professores de psicologia. Então, eu construí o livro assim. Só que eu não conseguia finalizar o livro. Aí, como o cabelo estava caindo, aí eu fui, devido à doença e tal, aí fiz um tratamento, aí eu tava lá cortando cabelo e tal, aí contando a história não do livro, contando a história do hospital pro meu amigo que tava cortando meu cabelo e tal. Aí ele falou assim, caraca, então você ficou igual o Daniel na Cova dos Leões. Aí eu, Daniel ficou 20 e pouco de na cova. Eu falei que a história dele é parecida com a minha. Aí eu peguei a Bíblia e falei assim, vou terminar o livro com isso. Olha, foi um start. Era a única coisa que estava faltando. E a capa foi eu que fiz. Assim, aí eu falei assim, agora eu vou brigar, agora a capa é minha. Mostra pra gente. Aí esse é o livro, esse é o Legionário. O Legionário. Lembra que eu falei da capa? Que eu sempre quis fazer uma capa. Eu falei assim, eu faço o livro, mas essa capa eu faço questão de fazer. E para mim, assim, é uma história forte, mas é uma história não é triste. É uma história de vitória. É uma história que eu dedico a pessoas que morreram. Porque se as pessoas morreram, deram experiência para os médicos. E para eu estar vivo, é porque os médicos estão mais experientes. Assim, além dos outros fatores também, Deus, assim, eu ter prestado atenção em várias coisas que para evitar até minha morte, eu tive que, várias vezes eu sabia o que eu não podia, o que eu podia fazer no hospital. Em vários momentos a decisão era minha. O médico fala, o que você quer, isso, quer aquilo. Eu falo, não, quero isso. Em um momento lá, eu estava tomando insulina. Aí a médica veio triste, mano, falou assim, o que você está precisando? Chorando. Aí eu aproveitei aquele momento e falei assim, bombom, iogurte. E vinha, assim.
Tem história, tem história. Eu falei, isso tinha que ir pro papel. Eu falei, essas coisas tem que ir pro papel. E veio. Veio. Eu escrevi um livro que tocou o coração, toca o coração até hoje, e é o que eu queria. E se eu acho que eu gosto de escrever para emocionar, positivamente, claro, passar mensagem, esse livro eu passei mensagem da primeira página até a última. Até a capa eu passo mensagem. Assim, esse livro aqui, se fosse... o nome é um legionário, mas se fosse assim, fábrica de mensagem positiva, seria também tipo bom. Cumpriu. Está cumprindo até hoje e vai cumprir para sempre. Porque eu entrei para estatística e o livro entrou para estatística também. A estatística de que se você lutar, usar suas armas, usar bem as armas que você vai aprendendo ao longo da vida, às vezes você sobrevive. Entendeu? Assim, claro que tem que ter uma dose de fé, muitas pessoas rezando comigo. Eu fiz questão de... Eu sou católico, mas fiz questão de agradecer cada um que rezou. Dentro da sua crença. Independente da religião. E esse livro, eu fiz um livro democrático. Assim, independente de religião, independente de cor, independente de raça, né? Política, independente de ser gordo, se é magro, se é rico, se é pobre. Essa doença veio para todo mundo. Não tinha como. A única coisa que a pessoa poderia ter um pouco mais ou menos é desconforto, uma higiene melhor, um ar-condicionado funcionando, mas os demais que não influenciava se a pessoa ia morrer ou não. Então, assim, o sentimento de você sair vivo é uma graça muito grande. Então, eu tenho uma dívida com muita gente. Jesus. Então, foi com a forma de eu começar isso. Eu não sei nem quantas pessoas rezaram por mim. Foi uma corrente muito grande e eu sobrevivi por causa disso. Que Deus foi lá e tem bilhões de pessoas que tomar conta, né? E muita gente rezando e a fé, né? A fé é muito forte. Você é uma fênix, né? Então, esse povo todo rezando, eu falei, pô, tem que agradecer. Agradeci cada um e uma forma de eu retribuir escrevendo um livro para consolar as pessoas. Meu livro é para consolar. Meu livro... É um afago. É um afago, é um abraço, é uma missão. Ele livro é uma missão e tanto é que esse livro, ele, pelo mesmo preço que ele saiu da editora, foi o preço que eu vendi. E foi o que mais vendeu na minha vida. É o que vende até hoje, assim, é bom saber que igual eu escuto, uma mãe que perdeu um filho fala que adora o meu livro. Perdeu o filho para Covid. É bom você escutar de um aluno dizer assim, caramba, eu aprendi na faculdade, fiquei 3 anos na faculdade de psicologia, mas com o teu livro eu entendi. Ele abrange. Assim, isso é muito bom. É bom você ouvir que, eu estava com depressão, me indicaram ler teu livro, eu li teu livro e melhorei. Assim, isso para mim não tem preço, né? É uma resposta, né? É uma resposta, assim. Então, não vou dizer que eu gostei do que eu passei. Claro que não, tem gente que morreu dessa doença. Então, assim, não pode nunca falar isso. Que Deus preço doença que as pessoas morreram, nunca. Mas, assim, eu dou graças a Deus por ter sobrevivido a ela. E dou graças a Deus essas coisas pesaram. Porque as pessoas, Deus escreveu isso no meu livro, tá? As pessoas, Deus mostrou ao mundo que todo mundo é igual. Essa doença foi uma doença, entre aspas, justa. Nesse sentido, tá? No sentido de que veio para todo mundo. Então, assim, eu peguei meu livro e dei para um católico, dei para um ateu, dei para um evangélico e dei para um amigo da Umbanda, do Candomblé, E para uma amiga da Umbanda. Para eles escreverem, como fosse prefácio, né? No meu livro. Sem eles saberem, sim. Sem eles saberem que um outro estava fazendo. Então, assim, se você pegar meu livro, a orelha foi uma pessoa de uma religião. A contracapa foi uma outra pessoa de outra religião. Um prefácio número 1 foi uma pessoa de uma religião. O prefácio número 2 foi uma pessoa de outra religião. Um texto foi uma pessoa de esquerda, outro texto foi uma pessoa de direita. Então, assim, é um livro que ele é tudo. Ele abrange, né? Ele abrange, até porque não tem que ter diferença na arte. Então, assim, eu quis... Esse livro serviu para tudo. Serviu para reconstruir minha cabeça, me reerguer emocionalmente. Tanto é que, quando eu lancei meu livro, eu falei assim, agora eu vou ter alta até do psicólogo. Porque... Cumpriu, assim. Cumpriu, porque hoje eu falo tranquilamente. Emoção, eu vou sentir sempre, porque é difícil não sentir uma emoção de ter passado por isso, mas a minha emoção é de alegria. Porque
É um alívio mesmo, né? Uma anestesia. É, porque sobreviver com contar a história é muito bom. É, muito bonito. Muito bonito. É uma verdadeira félix. É. E que ele traga, né, mais inspiração e que a vida te traga muito, muito mais inspirações para contar histórias, trazer mensagens, que é muito bonito. E o mundo, né, estava precisando desse acolhimento, dessas mensagens, né, nessa questão de terceira guerra quase mundial, uma pena, Ninguém lamentável. aprendeu. Ninguém aprendeu. Assim, a gente passou por uma guerra que foi Covid e as pessoas estão inventando outras agora. É lamentável, lamentável. Conjugue um verbo. Eu vou falar uma frase que está com o verbo viver, né? Que é inspirada em viver, que é o seguinte: viver é bom, mas sobreviver para contar a história é muito melhor. Muito obrigado. Obrigado. Sucesso para você aí, tá? Vida. Muito Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença, muita inspiração. Amém. E os terráqueos aí que quiser contactar você aí, falar com você, comprar seus livros. Fábio Cardoso RJ. Só chegar lá no Instagram que me dá um oi lá que a gente faz a comunicação. Fábio Cardoso RJ. Isso. Terráqueos, estou lá no Instagram. Terráqueos, obrigado aí pela audiência. Um beijão no coração de cada um de vocês. Ative aí o sininho, dê o joinha e até mais.